o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. É uma alegria imensa estar com você. O amor vencerá. Chegando aí na sua casa. Onde você está agora? No seu carro? Onde que você está? Saiba que nós somos a sua companhia, não é? Para rezarmos nesta hora, neste momento, aqui no Amor Vencerá. Mande para nós o seu pedido de oração para as nossas redes sociais. Vamos nos colocar diante de Deus, aquele que dá a vida, aquele que é a plenitude da vida. Quem precisa de mais vida, de mais entusiasmo, precisa buscar cada vez mais aquele que é a vida, que é Jesus, não é mesmo? Bem-vindo, Padre Alessandro. Obrigado, Salete. Bom dia para você. Bom dia para você que reza conosco agora no Amor Vencerá. Nós estamos muito felizes, porque este momento é um momento de encontro. Encontro de corações que desejam mergulhar no coração de Deus, descobrir os seus tesouros e fazer a experiência do cuidado de Deus. Quando Deus no deserto, Ele dá um maná a cada dia para o povo que lá estava, essa é uma expressão da delicadeza de Deus, que quer cuidar de nós a cada dia. Deus sabe que a cada dia nós temos nossas preocupações, as cruzes, e Ele quer ser uma resposta para cada uma delas. Já imaginou se Deus nos desse tudo? A nossa vida não teria sentido. Mas Deus sabe do que nós precisamos e o que queremos, então Ele vem a cada dia se colocando na presença de nós. Onde está a delicadeza de Deus? Um Deus que é todo poderoso, se digna vir até nós a cada dia para dizer: eu estou com você. Aproveite a presença do Senhor na sua vida, abra o seu coração, vamos viver muito intensamente esse momento de oração. Seja bem-vindo. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Salete. Bem-vindo mais uma vez você que está conosco pela TV Canção Nova, por todos os nossos meios de comunicação. Também quero acolher quem está aqui, no Rincão do Meu Senhor, que veio também participar deste momento conosco, proclamando sempre que o amor de Deus vencerá. Sapo, bem-vindo. Maravilha, maravilha. Bom dia a todos. Daqui a pouco terá a palavra de Deus até a sua casa. É isso aí. Quero mandar um abraço ao Padre Cleiton aí em São Lourenço. Amanhã estarei aí em São Lourenço, numa noite de oração, não é? Então o povo de São Lourenço é convidado a participar. Entra lá no meu Instagram, veja lá as informações, Salete Ferreira CN, sobre essa noite de louvor. Um abraço, Padre Cleiton, Deus abençoe. Olha, minha gente, nós estamos aqui com o nosso projeto Dai-me Almas com 54%. Você sabe que a Canção Nova, ela vive da providência de Deus desde que ela nasceu. Muito antes de ter televisão, rádio
internet, a comunidade já vivia nesta dependência de Deus, não é? E depois foi surgindo os meios de comunicação. Mas desde que ela nasceu, porque é um princípio da nossa vida, viver da providência. Mas quando eu falo isso, eu não falo só nas coisas materiais, mas vivermos principalmente, sob o governo de Deus. É o Senhor que dirige essa obra. É o Senhor quem conduz esta obra. Esta obra nasceu do coração de Deus. E Deus colocou toda a inspiração no coração do Padre Jonas. Aqui eu estava lendo esse livro, um trechinho deste livro, O Padre, onde o próprio Padre Jonas fala isso. Ele diz: foi Deus quem fundou a Canção Nova. Ele tinha desígnio a respeito dela. Ele tinha desígnios a respeito dela. Ele a plantou. Ele a fez crescer, direcionou, podou, ampliou e a fez produzir muitos frutos. Ele fez dela um sinal e um ponto de atração. Foi ele, sempre ele, tudo ele quem fez. Padre Jonas Abib. Hoje eu acordei com tanta saudade dele, minha gente. Já pus uma pregação e já cedinho estava escutando ele falar. Né? Peguei lá a seleção de pregações dele lá no CN Plus. Você que não conhece o CN Plus, que é o nosso aplicativo gratuito, que você pode baixar e encontrar todas as pregações de tantos pregadores que já passaram por aqui e que pregam ainda hoje na Canção Nova. E lá você encontra também as pregações do Padre Jonas. Se você tiver com saudade dele, como eu estou, acorde para ouvir ele, ou durma ouvindo o Padre Jonas, que o seu coração se inflamará, como o meu coração se inflamou, né, hoje pela manhã, ouvindo. Como ele mesmo dizia, a unção permanece nas gravações, não é? Então, o mesmo poder que era derramado lá atrás, quando você escuta novamente uma pregação, você se sente mais uma vez tocado. Assim como essa palavra que ele trouxe sobre a Canção Nova, nesse livro, O Padre, né? Todos deveriam ler. Você ama a Canção Nova? Quer conhecer a Canção Nova profundamente? Quer conhecer o carisma Canção Nova? Você que diz assim, eu sou Canção Nova, então precisa conhecer mais profundamente esse carisma. E não tem outra forma senão do próprio coração do fundador e através do testemunho daqueles que ficaram, né, Padre? Hoje podemos dizer, somos testemunhas, não é? Nesse livro, O Padre, você encontra a história de vida do Padre Jonas Abib, né, no loja.cançãonova.com. Vai ser de grande valia para você, porque aí você vai aprofundando. Ao invés de você ter ideias sobre o que é a Canção Nova ou intuir o que seja, quando você lê um livro do Padre Jonas falando, ou ele próprio falando numa pregação, você consegue compreender o que é a Canção Nova. Qual é o carisma da comunidade Canção Nova? Como a Canção Nova vive, como ela nasceu, como eu disse a você, muito antes dos meios de comunicação. Nós nascemos em 1978, começou com o Padre Jonas e 12 jovens, e lá já começamos a depender de Deus em tudo, nas decisões, nos passos que tínhamos que dar para realizar alguma coisa para o reino de Deus, em tudo. O Padre Jonas nos ensinou isso. Ele nos treinou a ouvir Deus em tudo aquilo que a gente queria fazer. Antes, ouvir Deus. Antes, rezar. E ele nos ensinou. Você também é chamado a viver nessa escola. Você é a família Canção Nova? Então, a sua vida precisa ser dirigida, conduzida pelo Espírito Santo. E nessa mística da providência de Deus,
Quem que é o instrumento da providência de Deus? É você, sócio evangelizador. É você que todo mês ajuda a Canção Nova, que faz o seu algo a mais. Porque a providência de Deus, ela atua através de cada um de nós. No começo da Canção Nova, eu sempre ouvia dizer, né, que às vezes as pessoas viviam a seguinte experiência: eu senti no meu coração de trazer esse pacote de arroz. Verdade. Eu senti no meu coração de trazer essa carne, esse peixe. Por que a pessoa sentiu no coração? Porque Deus falou ao coração dela. E ela se abriu a essa voz de Deus e agiu. Hoje, como você pode sentir isso? Também fazendo isso, mas através da sua adesão ao projeto Dai-me Almas, sendo um sócio evangelizador. E entenda uma coisa: a via da providência não é uma via de mão única, onde você vem dar, onde você vem ajudar, onde você vem colaborar. Não. A via a providência, ela é uma via de mão dupla. Primeiro, eu não sei se você já percebeu isso, antes de você se dispor a ajudar, Deus já veio ao seu encontro e te fez um chamado. Ser sócio evangelizador como instrumento da providência é viver um chamado de Deus a colaborar monetariamente, financeiramente com aquilo que você tem, porque o que você tem veio da providência de Deus na sua vida. Foi Ele quem te deu forças, inteligência, capacidade para poder trabalhar, ter o seu lucro. Então você recebe esse chamado, e como resposta ao chamado, aí você vem. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer a você que ainda não é sócio evangelizador. Escuta, talvez hoje neste programa o Senhor estará dizendo a você: venha se juntar a nós. Por quê? Ainda há muitas almas que precisam conhecer esse Deus que nos salva. De ouvir falar, muita gente já ouviu, muita gente fala, mas conhecer, muita gente ainda precisa. Venha ser um sócio evangelizador. Por isso a inspiração do projeto é o projeto Dai-me Almas. Quando me perguntam assim, quais são os seus projetos? Eu digo, olha, eu abri mão dos meus projetos pessoais, que o meu projeto é o projeto Dai-me Almas. Porque os projetos pessoais, muitas vezes, é uma ameaça à minha vocação. Quando nós nos apegamos a projetos pessoais, acabamos seguindo os projetos pessoais e deixando de lado aquilo que é o desígnio de Deus para a nossa vida desde sempre. Então, o desígnio de Deus para mim é ser Canção Nova até morrer. Tenho 34 anos aqui. Peço a Deus a graça de perseverar e de jamais abraçar um projeto pessoal, porque eu sei que ele é nocivo. Mas abraçar o projeto Dai-me Almas com tudo que eu tenho. O que é o projeto Dai-me Almas? É justamente levar até a sua casa a palavra de Deus, a experiência de Deus, o amor de Deus, a salvação que eu já experimentei. Porque Canção Nova, ela não dá aquilo que ela não tem. Nós sempre passamos para você aquilo que nós experimentamos. Um Deus vivo e vivido. O Padre Jonas diz, precisamos arremessar esse Deus vivo e vivido com o nosso testemunho. É isso que nós passamos, vida. Mais do que conteúdos intelectuais que são importantes, que passamos também, mas principalmente o testemunho. Jesus está vivo, minha gente. Eu não estou falando de algo que eu não experimentei, que eu não experimento. Ele está vivo. A questão é, você é convidado através da Canção Nova a viver essa experiência com esse Deus vivo. Que é isso que fazemos nos nossos programas, na nossa programação. Aqui não tem estrelas. Aqui tem evangelizadores e missionários. Então, isso você pode ter certeza. Evangelizadores e missionários. Então, para quê? Para levar até você essa experiência. Por isso que Canção Nova existe. Já há 46 anos, né? Já vamos quase para 50. Não é? Quase meio século de existência. Dizendo a você, Jesus vive e é o Senhor. Acorda. Acorda. Não é mesmo, Padre? É isso aí.
E olha, você que chega hoje na Canção Nova, você que vê a televisão, o sistema de comunicação, a Canção Nova não começou assim. Ela começou, como disse a Salete, lá no coração do Padre Jonas. Então, e por que começou assim? Porque Deus precisou semear no coração do Padre Jonas tudo aquilo que a Canção Nova é hoje, e vou te dizer, tudo aquilo que ela ainda vai ser. Então, tudo aquilo que hoje a Canção Nova vive, o Padre Jonas já viveu, e na vivência dele, ele foi formando aquilo que é o carisma Canção Nova. Deus deu a ele, e ele foi multiplicando esse carisma. Então, meu irmão, minha irmã, pode confiar. Você está no lugar santo, você está no lugar abençoado, você está no lugar que é obra de Deus. A Canção Nova é assim. Nós temos a missão de rezar por você também. De rezar pela sua causa, de rezar pelas situações que tiram a sua paz, mas principalmente rezar pela sua salvação, pela sua conversão. Então nós queremos rezar, colocar sua vida, sua família, suas necessidades e também as necessidades do mundo inteiro, as necessidades da igreja, do Papa Leão, não é? As necessidades daqueles que estão sofrendo, que estão vivendo aflições, que estão sofrendo tantas situações de morte, de tristeza, de angústia na família. Nós queremos orar por você. Queremos pedir o Espírito Santo sobre você, para que você não desanime diante das dores que você vive, para que você não desanime diante dos desafios que você tem que enfrentar, mas permanecer fiel a Cristo Jesus, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ser fiel a Jesus Cristo. Então nós oramos pela sua casa, oramos por você que está aqui e por você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova. Rezamos por todos os doentes que agora estão nos leitos de hospitais, quantos lugares em que chegamos e a TV Canção Nova está ligada ali, no leito de um hospital, ali numa recepção de uma clínica. Nós queremos colocar você, os seus exames, a sua cirurgia, também o seu coração, que talvez esteja aí vivendo dores, sofrimentos por conta desta enfermidade. Mas saiba, Ele veio para dar a vida. Ele veio para nos salvar, nos libertar de tudo aquilo que nos oprime. Nenhuma doença pode nos afastar do amor de Cristo. Nada pode afastar você do amor de Cristo. Creia nisso. Se segure nisso e vá em frente. Colocamos também os desempregados. Você que está sofrendo por falta de dinheiro, de emprego, de sentido para a sua vida, talvez esteja vivendo uma depressão, uma tristeza muito grande por conta de não estar fazendo nada e precisar fazer para sustentar a sua casa. Então colocamos você, o seu coração. Não perca a fé na divina providência, por mais difícil que seja. Não perca a sua fé. Em tudo, conte com a mão providente de Deus que tudo pode. Então rezamos por você. Salete, nós queremos colocar também aqui na barquinha de oração a pedido da dona Ana Peter Salto dos Santos. Pedido de oração pela sua filha Keila, que passa por muitas dores de cabeça, foi diagnosticada com enxaqueca e ela tem sofrido muito com essas enxaquecas. Então nós colocamos a Keila aqui e também colocamos seus netos Ana Júlia e Ana Luísa, pedindo a providência e a misericórdia de Deus em suas vidas. Queremos colocar a sua intenção, você que está aqui rezando conosco, que veio passar esse tempo aqui na Canção Nova, sejam muito bem-vindos. Nós rezamos por você, colocamos cada um de vocês aqui nesta barquinha de oração. Vamos cantar, Patrícia? Vamos continuar invocando o nome de Jesus, que tem poder sobre nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode.
Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar a palavra de Deus, Lucas 7:16, ou melhor, Lucas 7, de 11 a 17. Lucas 7, de 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Essa é a palavra de salvação para nós. Naquele milagre de ressurreição, o povo reconheceu: um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. Padre Jonas explicava hoje numa pregação que eu escutei, onde ele dizia que muitas vezes nós olhamos a palavra profeta e ficamos pensando que é aquele que vai falar coisas do futuro. Não. Biblicamente, profeta não significa aquele que fala coisas futuras, não. Mas é aquele que Deus escolhe para falar em nome dele, para ser a boca de Deus, para ser esse canal de conversão para o seu povo. Então o profeta aqui, eles viram que era Jesus, mais do que um profeta, eles reconheceram: Deus veio visitar o seu povo. Cada vez que eu alcanço uma graça, eu digo: Deus veio me visitar. Quando eu vejo um doente ser curado, através da oração, dos sacramentos, sempre me vem isso: Deus visitou seu povo. Porque é assim que Jesus se manifesta hoje. Não como está aqui. Isso foi há 2000 anos atrás. Mas como ele continua realizando essas maravilhas? Pelo derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Ele continua fazendo suas maravilhas pelo anúncio da palavra dele. Ele continua realizando essas maravilhas pelos sacramentos, Eucaristia, sacramento da penitência. Ele continua realizando hoje os milagres e prodígios que nós vemos nas Sagradas Escrituras. A questão é termos fé, não é, Padre? E ele querer realizar. Exatamente. Porque não basta só eu querer que Deus faça. Deus precisa querer também. E esse grande profeta, Jesus, que o povo reconheceu. Onde está, Salete, a força de Deus e a força do profeta? Está numa palavrinha muito simples, chamada compaixão, que é o oposto da indiferença. Nesse mundo em que nós estamos muito egoístas, onde cada um quer cuidar do seu, as pessoas não se preocupam mais com os outros, as pessoas não se tornam mais sensíveis à dor do outro,
A palavra de hoje vem dizer que Deus é o contrário. Deus é aquele que sente compaixão, é aquele que olha para a sua dor e sofre a sua dor, é aquele que olha para o seu sonho e sonha o seu sonho, é aquele que olha para a sua alegria e se alegra com a sua alegria. Quando a Salete disse, se Deus vai querer fazer, se nós temos fé, nós precisamos entender isso. Deus é esse Deus que vem por nós. Aliás, a própria encarnação de Jesus Cristo nasceu da compaixão de Deus. Exato. Deus olhou para o povo e percebeu que o povo, apesar dos muitos profetas, desde lá, o povo ainda não conseguia entender que era preciso se voltar para Deus para alcançar a salvação. O que Deus faz? Ele mesmo vem para assumir a nossa humanidade por compaixão e dar ao Pai o sim que todos nós deveríamos dar. Então a marca de Deus, além, claro, de todos os seus atributos, da sua força, da sua potência, Ele é o Todo-Poderoso, sim, mas como que Deus move todas essas coisas em direção ao ser humano? A partir da compaixão. Jesus, ele se encontrou com aquela mulher que tinha o seu filho único sendo levado para ser sepultado. O que ele sentiu? Compaixão. Compaixão. E como profeta, ele pronunciou algo que se chama oráculo. Padre Jonas explica ainda isso, que aquilo que o profeta falava em nome de Deus se chamava oráculo. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E quando o profeta pronunciava o oráculo, aquilo se realizava, porque não eram palavras dele, mas era uma palavra de Deus, uma ordem divina. Jovem, levanta-te, eu te ordeno. E Jesus pode falar isso hoje para você, que talvez esteja vivendo uma situação de morte, não morte física, mas uma morte talvez no campo espiritual. Você não se sente atraído a buscar Deus, é um sinal de morte espiritual. Não se sente atraído a ler a palavra, não se sente atraído às coisas do alto. Isso revela um sinal de morte espiritual, que você está precisando de vida. Mas não é qualquer vida, é a vida do Espírito Santo em você, porque quem de verdade nos impulsiona a buscar a palavra, que nos impulsiona a buscar o Cristo, é o Espírito Santo, porque humanamente todos nós temos a marca do pecado original. A nossa tendência é ter preguiça, a nossa tendência é buscar os prazeres e não as coisas de Deus. A nossa tendência é nos alimentarmos das coisas do mundo e não das coisas de Deus. E o que é que a gente precisa para buscar mais a Deus e as coisas do alto? O derramamento do Espírito Santo. Você e eu precisamos pedir todos os dias: ressuscita-me, Espírito Santo, como Jesus ressuscitou aquele jovem que estava naquele esquife. E ao toque do Senhor, ao toque da graça, aquela palavra de ordem, ele foi ressuscitado. Então você que hoje se encontra assim, necessitado de ressurreição no seu casamento, necessitado de ressurreição nos seus relacionamentos, na sua vida fraterna, na sua vida emocional, talvez você esteja mergulhado numa depressão profunda. Mas eu digo para você, não perca a esperança. Eleve os seus pensamentos agora. Eleve o seu coração agora. E se você puder, até fique de pé, você que está nos acompanhando. Porque o ressuscitado, ele sempre se encontra de pé. Por que a gente fica de pé na missa? É a posição do ressuscitado. Por isso que a gente se levanta. A missa não é senta e levanta. Cada gesto na missa tem um sentido. A posição de estar de pé é a posição do ressuscitado. De alguém ressuscitado, mas do ressuscitado. Então vai elevando os seus braços e vai pedindo: Senhor,
Enche-me com teu Espírito Santo de vida, de ressurreição. Vem, Senhor Jesus, como o Senhor tocou naquele esquife, naquele caixão daquele rapaz, filho da viúva de Naim. Toca em minha vida hoje, Senhor. Toca em todas as áreas da minha vida que necessitam de ressurreição. Sim, Jesus, derrama o poder do teu Espírito Santo que ressuscitou Lázaro, o poder do teu Espírito Santo que ressuscitou este jovem, o poder do Espírito Santo que ressuscitou a filha de Jairo. Derrama sobre nós e nos ressuscita, Senhor. Ressuscita a nossa fé, ressuscita a nossa esperança. Vem, Senhor, encher de vida aquilo que está morto em nós, a alegria, a esperança, a alegria de viver, o entusiasmo, tudo aquilo que foi morrendo com o pecado. Vem, Senhor, nos lavar, vem, Senhor, nos purificar, vem, Senhor, nos reavivar, para que sejamos criaturas novas, testemunhas do seu poder no mundo. Soltemos a nossa voz, oremos no Espírito. E o Senhor diz a você, jovem, levanta-te, eu te ordeno. Levanta-te da situação em que você está. Levanta-te, jovem, eu te ordeno. Senhor, que ressuscita você que é jovem. Levanta você que é jovem, que tem vivido muitos conflitos, muitas dúvidas. Você jovem que tem vivido muitas lutas na sua vida pessoal, como todos nós vivemos. Levanta-te, eu te ordeno. Enche-me, Creia no poder do Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Creia no poder do Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma, e minha alma reviverá. para te adorar, Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Creia no poder do Deus da vida. Creia no poder daquele que pode agora te livrar da morte que está te envolvendo. A imagem que o Senhor me dá é exatamente isso, de arames enfarpados, serpentes que envolvem a sua presa, tentando levá-los à morte. Creia nesse que pode te levar dessas armadilhas que o mundo vem nos oferecendo dia após dia, sobretudo para que nós percamos a nossa fé e a nossa esperança. Renove agora, meu irmão, minha irmã, o seu ato de fé em Deus. Renova o seu ato de esperança no Senhor. sim, Senhor, De que eu espero. creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio. Nós pedimos, Senhor, derrama a sua força de ressurreição, a força do teu Espírito sobre casais que estão se separando, casais que não se entendem, casais que estão vivendo uma frieza. E eu digo que esta frieza vem pela falta de Deus na sua vida. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre os casais que estão
sem se falar, ressentidos, separados na mesma casa. Senhor, toca na vida desses casais, como o Senhor tocou na vida deste jovem, ressuscitando. Casal, levanta-te, eu te ordeno. Casal, levanta-te, eu te ordeno. É o que o Senhor está dizendo agora a você. Você que precisa perdoar muito para restaurar este casamento. Perdoar 70 vezes 7 para experimentar esta ressurreição. Jesus toca no seu coração agora, que estava morto pela falta de perdão. Seu coração que estava morrendo pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento, pelo sentimento de vingança. E a presença de Jesus trouxe agora uma grande paz ao seu coração. Jesus ressuscita o teu coração. Deixa a tua mágoa, deixa o teu ódio, deixa o teu rancor e encha-se do meu espírito. Eu quero confirmar isso que a Salete veio trazendo sobre o ressentimento, sobre a vingança, sobre o ódio. E enquanto ela rezava, a palavra que o Senhor colocava era silêncio. É o teu silêncio diante dessa injustiça que você passou, é que será a grande resposta para o seu agressor. O teu silêncio vai bloquear, vai impedir as consequências do mal que essa pessoa te fez, principalmente no seu coração. Principalmente no seu coração. Por isso, é a hora do silêncio. Silencia não só os seus pensamentos, mas também o teu coração. E creia, acredita, Deus viu o que aconteceu. Deus estava lá naquela hora em que o teu ofensor, que o teu agressor dirigiu contra você palavras desrespeitosas. Deus viu e Ele mesmo cuidará disso. A você cabe o silêncio e a confiança na justiça divina. Enche-me, Senhor. Cante mais uma vez pedindo. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar. Para te adorar, Para te louvar. enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor. Peça. Cura-me, Senhor, Com teu Espírito. E minha alma reviverá. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar. Para te adorar, Para te louvar. para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Eu sinto o Senhor derramando de fato uma graça de ressurreição sobre nós, de muitas realidades que
hoje você considerava como mortas dentro de você, e até mesmo pessoas que você de alguma forma enterrou, mas que o Senhor está ressuscitando homens e mulheres que tinham desistido da sua caminhada com Deus, pessoas que já não tinham mais a esperança. O Senhor está derramando uma graça de ressurreição. Enquanto o Senhor me trazia isso ao coração, Ele me lembrava que o Padre Jonas diz que o carisma Canção Nova tem poder de ressurreição. E hoje, através do carisma Canção Nova, através desta palavra, Deus está alcançando o seu coração para te dar esta graça de ressurgir no Senhor. Ressuscita-me, Senhor, no teu Espírito. Ressuscita-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Ressuscita-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, Para te louvar. Ressuscita-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Ressuscita-me, Senhor Jesus. Foi a providência divina que promoveu aquele encontro de um cortejo de morte com o cortejo de vida, onde estava Jesus e os discípulos voltando da missão. E é a providência de Deus que agora providencia este encontro com Jesus, que chega até nós. Jesus sacramentado, o mesmo que ressuscitou o filho da viúva, o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo que curou os cegos, os coxos, os leprosos, os paralíticos, que converteu Maria Madalena, o mesmo, só muda a aparência. Ele vem numa aparência de pão, mas é Ele, vivo, corpo, sangue, alma e divindade na hóstia santa. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Vamos Ao aplaudir o Santíssimo e Senhor que Diviníssimo vive, Sacramento. que está vivo, Amém. que veio visitar o seu povo. Vem, Senhor, passar neste lugar. Derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos. Toca-nos, seremos renovados. Vem, Senhor, passar neste lugar. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor, Vem, Senhor, com tuas santas mãos. Toca-nos, seremos renovados. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinal. a tua graça A tua graça em nós liberada
a tua graça, a tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. Ressuscita-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, derrama a tua graça sobre nós. Levanta-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, derrama a tua graça sobre nós. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. E é por isso que com os santos e os anjos nós aclamamos: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E essa visita de Jesus é a mesma visita que ele e Maria operaram em Isabel. É uma visita para curar o seu coração. É uma visita para levar a verdadeira alegria. E quando eu digo isso é porque a imagem que o Senhor me dá é de corações chagados, corações marcados por muitas manchas, muitas feridas. E o Senhor está te visitando agora de maneira muito especial em idosos. O Senhor está visitando agora para curar. Curar a sua história, curar os seus relacionamentos, a sua família, os relacionamentos com a sua família. De maneira muito especial você idoso, idosa que se sente sozinho, sozinha, abandonados pelos seus. É o Senhor mesmo quem agora te visita. É o Senhor mesmo quem agora leva a você a alegria da sua presença. Quero colocar aqui a dona Elza, que eu encontrei ontem no velório da minha sobrinha. E ela dizia: padre, eu assisto vocês na Canção Nova. Na minha casa fica direto a Canção Nova ligada. A dona Elza, sim, ela é cuidada pelas filhas, pelos netos. Mas há muitos idosos que não têm esta alegria da dona Elza. E o Senhor está visitando agora. Eu insisto no idoso porque é muito forte isso que o Senhor está falando ao meu coração. Ele está visitando você. Obrigado, Jesus. Eu confirmo muitos idosos que o Senhor está tocando neste momento. Até você que é idoso, que recebeu o diagnóstico de câncer na próstata, que não tem mais o que fazer, mas o Senhor neste evangelho traz a esperança. Assim como Ele trouxe a esperança perdida daquela mulher viúva que perdeu o seu único filho, a esperança dela estava perdida e o Senhor reavivou nela,
trazendo vida, a vida para aquele jovem. Da mesma forma, o Senhor quer trazer vida nova para você. Vida nova ao seu coração, vida nova à sua alma. Nós cantamos a sua graça em nós derramada, a graça do Espírito Santo, que é esta graça de ressurreição. Senhor Jesus, nós te adoramos pelo poder do teu Espírito Santo que ressuscita mortos. Te adoramos e te bendizemos pelo poder do Espírito Santo que conduz a igreja. Pelo poder do teu Espírito Santo que nos torna filhos de Deus pelo batismo. Pelo poder do teu Espírito Santo que transforma o pão e o vinho no teu corpo e no teu sangue, Senhor. Quantas maravilhas mais o Espírito Santo ainda pode fazer em nossas vidas. O Senhor fez em mim maravilhas, disse a Virgem Maria, na encarnação do Verbo. O Senhor fez em mim maravilhas. Você também pode dizer agora: o Senhor fez em mim maravilhas, Ele faz em mim maravilhas, Ele fará em mim maravilhas. Adorado seja, Senhor, louvado seja, Senhor. Há uma coisa muito bonita nesse evangelho que nós rezamos hoje, da ressurreição do filho da viúva de Naim. Quando Jesus diz jovem, certamente o filho daquela viúva era jovem, jovem na idade. Mas uma interpretação um pouquinho mais ampla, nós podemos entender que Jesus está ressuscitando não só o jovem de idade, mas aquele que ainda há muito o que viver e fazer neste mundo. Porque quando a gente vê um jovem que falece, o que a gente pensa? Nossa, ele faleceu tão cedo, tinha tanta coisa para viver ainda. Porque na nossa cabeça, o tempo da morte é quando a gente estiver lá, não sei quantos anos. Então o jovem do evangelho de hoje é sim o jovem de idade, mas também aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que já está desistindo da vida porque acha que não tem mais o que viver, não tem mais o que fazer neste mundo. O jovem que o Senhor está ressuscitando é hoje você, que está entrando numa via de depressão, numa via de desânimo, porque as coisas não deram certo e como essas coisas fossem morrendo, e Jesus está agora te ressuscitando, dizendo: não, levanta. Olha a ordem que Jesus dá para o jovem: levanta, saia da prostração, saia do chão, se levanta, fica de pé, porque você ainda tem muito o que fazer. Retoma a sua vida, meu irmão. Retoma a sua vida, minha irmã. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Jesus sabe, e Ele está dizendo para você hoje: você ainda tem muito tempo para viver, você tem muito o que fazer. Não é a hora de morrer, não é a hora de deixar a vida, não é hora de abandonar, é hora de lutar. Bendito seja, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, que Tu és o Deus da ressurreição e da vida. Nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor agora ressuscita a vida missionária de muitos evangelizadores, pessoas com ministério, pessoas com uma missão, mas que a sua missão foi perdendo a força, porque você foi perdendo o olhar de Cristo, o olhar do Cristo. E o Senhor hoje te ressuscita, meu irmão, minha irmã, que estava afundada no mar de angústias. Jesus te toca, porque você precisa viver a sua missão. Você precisa abraçar novamente o chamado que Deus lhe concedeu, de evangelizar, de levar vida nova aos corações.
Você que está com a vida missionária morna, talvez acabada, porque você foi buscando seus próprios caminhos, suas próprias regras, e foi esquecendo daquilo que Deus lhe disse lá atrás. E o Senhor agora está tocando em seu coração para que você retome, pois existe um povo numeroso esperando a salvação através de você, da sua vida missionária, da sua missão, não é de outro. Você que foi largando mão, deixando para lá, deixando que outros evangelizem, que façam a missão, e você foi ficando para trás, se afundando até em vícios passados. O Senhor hoje te chama novamente. O Senhor hoje te ressuscita, porque Ele te ama, e o chamado dEle é irrevogável. Obrigada, Senhor, bendito seja pela sua força de ressurreição. Obrigada pela tua força de ressurreição que alcança tantos lares e tantas famílias destruídas. Famílias que foram destroçadas pelo mal. Famílias que foram destruídas por discórdias, por brigas, por conta de heranças e tantos problemas que nós sabemos que atingem as famílias. Mas o Senhor concede uma graça especial de restauração para essas famílias que agora oram conosco. Obrigado, Senhor, por esta graça, por esta visita. O Senhor que visita o seu povo. Bendito seja o teu santo nome. O Senhor está indo de encontro, como a Salete rezava no início, a muitos cortejos fúnebres. Há muitas pessoas que desistiram do seu casamento, desistiram da sua vocação, desistiram até mesmo da sua própria vida e que estão num cortejo fúnebre. Mas o Senhor vai de encontro, como Ele foi ao encontro daquele cortejo, daquele povo sem esperança, que chorava a morte e a dor da perda, para tocar. E a imagem que me vinha eram de diversas pessoas, diversos estados de vida, sacerdotes, religiosos, religiosas, que estão trilhando um cortejo fúnebre da desistência da sua vocação, da desistência da missão que Deus deu para essas pessoas, para tocar. O toque de Jesus ressuscita. Derrama, Senhor, sobre nós esta graça, para que a nossa vida se renove. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. Ressuscita-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, derrama a tua graça sobre nós, levanta-nos, Senhor, renova-nos,
derrama a tua graça sobre nós. Ressuscita-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, derrama a tua graça sobre nós. Levanta-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, derrama a tua graça sobre nós. O Senhor está desbloqueando corações e desbloqueando bens materiais, pessoas que estão com bens bloqueados. O Senhor está desbloqueando, usando de pessoas para desbloquear, porque não é uma coisa mágica, mas Ele se serve das pessoas para fazer a obra dele acontecer. Ele está desbloqueando para que você creia que Ele tudo pode. Obrigada, Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos. Vai louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela salvação que Ele traz, que nos alcança, que alcança as nossas famílias, pela salvação que Ele trouxe. E por isso eu posso ser feliz, porque Jesus já trouxe a salvação. Eu só preciso caminhar. Eu só preciso renunciar aquilo que me atrapalha a receber essa salvação que já me foi dada. Obrigada, Senhor, eu te bendigo por esta obra de salvação. Obrigada, Senhor, pela canção nova, pela nossa missão de evangelizar. Somos os miseráveis, pecadores, servos inúteis, que o Senhor se utiliza para manifestar esta obra de salvação a tantos corações. Queremos louvar e bendizer, Senhor, pelos nossos sócios evangelizadores, por aqueles que nos ajudam. Apresentamos aos seus pés a necessidade de cada um dos nossos sócios. E o Senhor vai alcançando a necessidade particular de cada um, Senhor. Bendito seja o teu nome, por toda a sua grandeza no meio de nós. Graças te damos. Bendito seja, Senhor. Eu quero louvar e bendizer a Deus por tantos médicos que nesta hora estão sendo tocados pelo Senhor. O Senhor me falava de médicos que estavam até mesmo querendo desistir dessa vocação que é divina. Porque lidar para ele dizia de maneira muito especial para um jovem médico, que lidar com a finitude, com a morte dos seus pacientes, estava sendo uma grande dor para este médico. Então, para você, jovem médico, o Senhor te deu esta vocação. A medicina, ela é uma vocação divina para o cuidado. Por isso o Senhor está tocando o seu coração agora, para que você não desanime, porque você é um excelente médico. Você é um jovem excelente médico. Você tem uma visão extraordinária. Você consegue saber o que o seu paciente realmente está vivendo na enfermidade. O seu chamado é especial. Por isso o Senhor está te tocando agora e insistindo com você. Não desista. Levanta e creia no Deus da vida e no Deus que tem o poder, inclusive sobre a morte. Pedimos, Senhor, derrama teu Espírito Santo nesse momento. Estenda sua mão para o Santíssimo Sacramento, como quem necessita receber. Manda, Senhor, teu Espírito Santo sobre nós.
Derrama generosamente, Senhor. Batiza-nos no Teu Espírito Santo. Vem nos batizar. Vem derramar em abundância, em profusão, o Teu Espírito Santo sobre aqueles que estão enfraquecidos, sobre aqueles que estão aflitos, sobre nós que estamos aqui. Derrama Teu Espírito Santo sobre aqueles que estão trabalhando agora. Derrama, Senhor, uma porção generosa, dobrada do Teu Espírito Santo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Entregamos a Jesus todos os pedidos de oração que chegaram pelas redes sociais e a sua intenção. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo o sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Ressuscita-nos, Vamos Senhor. aplaudir o Senhor. Cura-nos,
derrama a tua graça sobre nós. Levanta-nos, Senhor.